a Romanos capítulo 14. Eu digo que são dois versículos muito agradáveis para se ler. Versículo é o 14, está no 1. Certo. Ora, quanto ao que está enfermo, em algumas traduções, que é fraco na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco na fé, come legumes. O que não come, não despreze. Outra tradução diz, não julgue o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Bom, vamos ficar logo nesses primeiros versículos. Paulo agora, ele passa a trabalhar esta questão do julgar entre os irmãos. Ele fala sobre também aqui a questão da tolerância, como tolerarmos, como sermos, sabermos compreender as convicções ou até as crenças secundárias de alguns irmãos. O que são crenças secundárias? São aquelas crenças que não interferem na nossa salvação. Por exemplo, um crê que pode comer isso, outro diz, não se pode comer isso, tem que se comer isso. São crenças secundárias e geralmente fortificadas pelo homem e não pela palavra. Notemos que no Velho Testamento, quando Deus criou o homem ele era vegetariano. Veio ali o dilúvio, destruiu toda a vegetação, e quando Noé ali sai da arca com os animais, então Deus disse, olha, tudo que se move, tudo que tem fôlego de vida, servirão para vocês como alimento. Ou seja, então agora o homem não era mais só vegetariano, ele carnívoro, ou seja, tudo que se movesse, tudo que fosse vivo, poderia comer, tudo, ele disse tudo, ele não disse, é só isso, é só aquilo, não, tudo que se mover. Então ainda hoje os chineses compreendem esse ensino de Deus, né? Para o chinês se mover é comida. Estão certo, né? Bom, quando chega Levítico capítulo 11, aí o povo agora já estabelecido na terra, tudo direitinho, Deus disse, olha, agora é o seguinte, vamos fazer aqui uma separação. E Deus criou ali uma lista de alimentos limpos e uma lista de alimentos considerados impuros. E Deus disse, olha, vocês não vão comer desses alimentos impuros. Pronto, Deus fez ali uma lista. Passa o tempo, chega o Novo Testamento, entra em cena Jesus. E Jesus agora ele diz, vocês agora podem comer de tudo. Não há mais nada. Não sei como está essa tradução, Marcos, capítulo 7, versículo 19. Marcos, capítulo 7, versículo 19. Porque não entra, aí Jesus está falando, lá aquela questão de que os religiosos, Senhor, por que os teus discípulos comem sem antes lavar as mãos, etc, etc. E Jesus vai dizer, olha, não é o que entra no homem que contamina o homem, no sentido espiritual, mas o que sai, o que procede do coração, e contamina o homem. Aí ele vai dizer, porque aquilo que entra, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, no esgoto.
E aí algumas traduções dizem, e com isso ele tornou pura todas as comidas. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então aqui Jesus está liberando o fator alimento. Paulo, ele compreendeu esta mensagem que nos escritos de Paulo, diversos, nós vamos ver isso. Inclusive, Paulo considera aquele que prega abstinência de alimento, está pregando uma doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, a partir do 1. Então, Paulo diz que nos últimos dias, alguns apostatariam da fé, ou seja, abandonariam a fé. E pregariam ensinos de demônios. E dentre esses ensinos, Paulo diz que a abstinência, aquele que prega a abstinência de alimento no Novo Testamento, está pregando uma doutrina de demônios. Por quê? Porque a abstinência de alimento foi reprovada no Novo Testamento pelo Senhor. Vamos lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos lá. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Olha aí, proíbem o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Olha agora o versículo próximo. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Pronto, papo encerrado. Então, o que Paulo está dizendo, voltando agora para Romanos 14? Que não devemos entrar nessas questões. Aliás, se não me falha a memória, Samuel, hoje tu vai trabalhar muito. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Certo? Hebreus 13, versículo 9. Não se deixe levar, tá, pelos diversos ensinos estranhos. Esse aqui, eu diria que a minha vida foram vários convertimentos. E esse meu convertimento aqui foi exatamente esse de não ficar perdendo tempo com pessoas discutindo sobre doutrina. Quando a pessoa diz, eu acredito que Deus é preto, tá bom, beleza, fica aí com tua crença, eu não perco tempo com pessoas não, né? Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Há uma tradução que diz, não vos envolveis com doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração confirmado pela graça. Entendeu? Uma certa vez eu vi 2 irmãos desta igreja, no passado, nós estávamos num retiro, e eles estavam discutindo, mas não pode comer isso e tal. Eu estava deitado na minha rede ali, eu fiquei, não vou perder tempo entrar nessa conversa aí não. Isso aí é baboseira, não vou perder tempo não. Pronto, agora nós vamos voltar mesmo, Samuel, lá para o 14. Então o que Paulo está dizendo? Que quando o indivíduo ele faz separação dizendo, não deve comer determinados alimentos, Paulo aqui o considera como fraco na fé. O que é o fraco na fé? Aquele que não chegou, como diz Paulo aos Efésios, à estatura de um varão perfeito. Ele ainda é menino na fé, ainda oscila, entendeu? Na fé. Menino. Então Paulo diz, não discuta. Se tu não come, pois não come. Se tu come, pois come. Tu não come para Deus e tu come para Deus e pronto, e acabou. Como ele vai trabalhar esse texto aqui. Alguma pergunta de já? Não? Sigamos adiante. Porque a tendência é o julgar.
Algumas pessoas dizem, versículo 4 ele diz: quem és tu que julga o servo alheio? Ele faz uma interrogação. E geralmente há uma tendência de julgarmos as pessoas, o classificando como crente ou não, precisa se converter, quando ele faz alguma prática que nós consideramos incorreta ao Evangelho. Não é o Evangelho que diz que é incorreta, mas nós, pelo nosso achismo, dizemos: tu precisa se converter. Nós julgamos. Quando Paulo ele diz: quem és tu que julga o servo alheio? Ele está se referindo a essas questões secundárias. Porque muitas vezes nós dizemos: olha, nós não devemos julgar ninguém. Não, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Então nós podemos julgar. O que é julgar? Existem dois tipos de julgamento. Um julgamento onde nós estamos apenas avaliando o indivíduo, e o julgamento onde nós estamos condenando o indivíduo. Além de nós dizermos: tu estás errado, ainda dizemos: tu vai para o inferno, na nossa consciência. Agora dizer para o irmão: olha, meu irmão, você não está procedendo corretamente. Então nós estamos fazendo um julgamento avaliatório baseado na vida que ele está levando. Agora o que eu não posso é: porque tu está fazendo isso, tu não é um crente. Aí, além de eu estar fazendo uma avaliação, eu estou condenando ele. Então esse julgamento não se pode fazer. Mas chamar um irmão: vem cá, olha, você não está procedendo corretamente. E mostrar biblicamente, todos nós temos direito de chamar uns aos outros. Então, se o Solimar não está procedendo, vem cá, Solimar. E da mesma forma, se eu não estou procedendo, ele pode me chamar: vem cá, João Pedro, vamos conversar. Agora dizer: Solimar, você não está procedendo direito, você vai para aí está errado. Certo? Então, versículo 5, o que é que Paulo vai dizer? Ele vai dizer que todos nós temos ciências. Eu estava pregando lá na Maranata, aliás, dando um estudo de quarta-feira, e nós estávamos falando sobre a superstição, superstição. E eu achei muito interessante, porque aí a irmã disse que tinha medo do bicho chamado rasga-mortalha. Passa aquela coruja, né? Inclusive lá no prédio lá onde mora o Giovanni, e lá em casa, ela mora uma. Aí ontem mesmo ela estava lá em casa e ela, aquele grito dela, né? O canto dela ali, né? Aí a Vânia estava na cozinha, eu digo: olha, a rasga-mortalha está lá em cima. Aí a irmã disse assim, lá na Maranata: não, mas a vovó disse que aí eu tenho o maior medo lá em casa, quando passa, aí eu digo: tem a tesoura, mas não tem o pano. E disse que é para cortar a maldição, né? Aí eu: não, é sério, foi, mano? Não. Tem a tesoura, quando a coruja passa, né? Que faz aquele grito. A gente tem a tesoura, mas não tem o tecido. Aí eu disse: ó, irmã, eu estou falando só rindo, falando para ela, mas é sério o que eu estou falando. A irmã precisa fazer um discipulado, não, precisa se reconciliar, precisa fazer o discipulado e até se batizar, porque até o batismo que a irmã fez não valeu não. Eu disse: ó, eu estou sorrindo, mas eu estou falando sério, eu estou falando sério para você. Entendeu? Ou seja, então, superstições. E nessa questão aqui, entra também esse fator, superstição. Entendeu? Mas vamos lá, versículo 5, Samuel. Um faz diferença entre dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Entendeu? O que é que Paulo vai dizer? Continua, Samuel. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor, não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus.
E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então tu não come? Não, pois eu como, pronto, fica aí. Não, hoje é um dia sagrado. Não, para mim todo dia é sagrado, pronto. Então fica com a tua... Porque o que a palavra vai dizendo? Se tu tem fé, tenha-na para ti. Então, como é a tua fé? É nisso? Pois pronto, fica com tua fé. E deixa o outro com a fé dele. Por quê, irmãos? Volto lá a Hebreus capítulo 13, versículo 9. Nós já lemos, Samuel, aquela, não vos envolveis com doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração confirmado com a graça. Irmãos, entendam uma coisa. Não é essas coisas aqui que vai fazer de você um crente forte ou fraco. Não são essas coisas que farão com que você entre nas mansões celestiais. Não. Nós vamos entrar nas mansões celestiais porque nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso. Você não precisa crer em mais nada. Pronto. Só isso. Mas as pessoas não entendem. Elas continuam agregando a crença de Cristo como Senhor e Salvador a essas questões que são ciências. E então elas começam, é tipo aquele barco que é naufragado no mar e começa a ser encrostado ali por molusco e tudo mais, depois o casco dele desaparece com tanta coisa. Então são crentes assim, cheios de molusco, ninguém mais vê ele, de tanta coisa, tanto pecado. Não, crente não pode usar bermuda, não, crente não pode, crente não pode. Aí começa esse negócio. É isso aí. Continua. Romanos 14. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Nós somos do Senhor. Então pronto, Deus nos deu a liberdade para isso, então vivamos para Ele. 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, nós vamos para o Senhor. De sorte que, ou vivendo, ou morrendo, somos do Senhor. E acabou. Então não perca tempo com essas coisas secundárias, doutrinas secundárias. Viva o Evangelho, sirva a Deus e pronto. Coração confirmado na graça. O que é um coração confirmado na graça? Eu ter total convicção de que eu sou um servo do Senhor, de que eu sou um salvo, de que o Senhor se agrada de mim, de que eu vivo o Senhor. Eu tenho buscado trabalhar na minha vida, tirar toda e qualquer superstição, que muitas vezes ela está no nosso inconsciente, nós nem percebemos. Às vezes nós somos místicos, e eu costumo dizer que 75% dos crentes, eles são místicos. São místicos. Não estou dizendo que você não deve sentir emoção. Esse hino que foi cantado aí, né, o 375, o hino inicial do cantor cristão, aí no sax, que é o hino que eu considero mais bonito do cantor cristão, né? Então ali me deixa emocionado, né? Mas não sou místico, né? Não sou místico, né? Continuemos, versículo 9. Porque foi para isto que Cristo morreu. Volta bem o 8, Samuel, por gentileza. Olha o 8, presta atenção. Somos do Senhor, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aí ele diz, porque foi para isso que Cristo morreu, ou seja, para nos resgatar, para que nós nos tornássemos do Senhor. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para dizer, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Não, foi isso. Agora vamos ao 9. Porque foi para isso que morreu Cristo,
e ressuscitou e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Continua. Mas tu, aí ele volta à questão, mas tu, por que julgas o teu irmão? Julgamento no sentido de condenar. Ou, tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer antes do tribunal de Cristo. Vamos aqui. Tá? Que tribunal? Não Paulo não está se referindo ao tribunal lá de João 5,24. Tá? Então que nós vamos ou não, joga lá João 5,24. Vamos ou não entrar nas mansões celestiais? Quando nós vamos, Paulo, ele sempre trabalha essa questão desse tribunal. Todos nós, os crentes da igreja, haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, mas é para recebermos os galardões. Todos nós haveremos. Então não posso dizer, Alex, você... Não, ele vai comparecer também. E talvez o galardão que ele vai receber seja até mais do que o meu. Todos nós vamos comparecer. Não tem esse negócio de, não, aqui há uma classe especial de crentes que nós vamos comparecer. Vocês não verão a face do Senhor. Vão só entrar no céu, mas não vão ver o Senhor. Não, todos nós vamos comparecer. É o dia de receber o nosso salário. Então todos nós vamos ali estar. Já aqui não, 5,24, olha, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ó, não entrarás em condenação, ou não passará pelo julgamento do trono branco. Então nós não vamos passar. Se nós fôssemos falar a palavra julgamento, o nosso julgamento é diferenciado, é depois daí. Então nós vamos ser chamados para receber o pagamento. Alex, você trabalhou 3 dias, então está aqui, R$300. Zé Luiz, você trabalhou 4 dias, está aqui, R$400, né? Aí, chama Gema, 5 dias, R$500. Então, recebemos o salário, os galardões. Não é condenação. Não é dizer, vamos abrir aqui o livro da vida para ver se a Gema está aqui. Tá não. Não é esse não. É esse aqui, ó, que vai ser o condenatório. Nós não vamos estar nele. Pelo contrário, nós vamos estar com o Senhor. Isso aqui. Então, nós já passamos daqui. Então, lembre-se, quando Paulo diz que todos nós, toda a igreja haverá de comparecer, Paulo fala não só aí, mas em 1 Coríntios 5,10, 2 Coríntios, ele fala sobre isso também. Esse assunto que a Bíblia fala, existem 3 tribunais, um tribunal, porque aí fala do tribunal de Cristo, aí em Mateus 25 fala do julgamento das nações, e Apocalipse fala do grande trono branco. É só um tribunal, 3 tribunais. Não, assim, ó, porque o que é que acontece? O tribunal, o grande trono branco, é esse julgamento aqui, ó. O lançamento do ímpio no lago de fogo. O nosso tribunal é diferente. Então, nas boldas do Cordeiro, nós vamos ali receber o nosso galardão. Então, são 2, na realidade. Um condenatório e o outro, então, recompensatório. Não, mas é o que eu estou lhe dizendo, é porque você vai pegar o texto, ele está, porque lá em Mateus, o que é que diz? Ó, traz uma narrativa conjunta. Se você pega ali Mateus capítulo 24 e 25, falando da escatologia, das coisas finais, então aborda em alguns momentos todo mundo junto, aí quando ele vai ali a partir do versículo 31, aí ele já faz a separação, porque na realidade, nós não haveremos de comparecer com o mundo perdido, porque nós seremos chamados primeiro, a igreja ela vai ser resgatada primeiro, na vinda de Cristo. Virá milênio,
tudo. Aí é que veio o julgamento das nações, o grande trono branco. Sim, sim, recompensa. Nós seremos recompensados, os galardões. Vamos lá, continua. Faz tu, porque julga, pois todo certo. Continua, 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Continua. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é o irmão que vai dar conta do outro irmão, é cada um. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Agora ele começa aqui, dentro do mesmo assunto, um subassunto, poderíamos assim dizer. Qual é esse? Esse fator do escândalo, não ocasionar, não sermos uma pedra de tropeço aos irmãos, mas suportarmos os irmãos, e muitas vezes até nos abstermos de algumas coisas, para não trazer escândalo, para não sermos pedra de tropeço aos irmãos. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Por que Paulo vai falar isso? Porque muitas vezes aquilo é meu direito, e por ser meu direito, então eu não quero nem saber de você, eu quero meu direito. Então Paulo vai dizer: abre mão do teu direito em favor do irmão. E aí vamos lá, continua, Samuel. Olha, presta atenção. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo é imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse, é imunda. Nada, as coisas foram feitas, elas por si só. É como aquele fruto na árvore. O problema não era o fruto. O problema não foi, o problema foi a desobediência. O fruto era um fruto. Mas porque Deus disse: não coma, Paulo comeu. Então as coisas em si são normais. Mas se por causa da comida, olha, se por causa da comida se entristece teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. E assim, não é só a comida no Evangelho, é toda e qualquer outra coisa. Quando eu cheguei aqui na igreja, os jovens, eles tinham mania de vir de bermuda para a igreja. E aí, estava assim, um grupo meu que não achando muito vantagem. E eu conversei com os irmãos. Meus irmãos, me digam uma coisa: se num domingo, pastor João Pedro chegar aqui de bermuda para assumir o púlpito, trazer uma mensagem, o que é que vocês acham? Não pode, a turma da bermuda a gente não pode. Mas por quê? Você não tem o direito de vir de bermuda? Eu também tenho. Mas por que só eu? É escândalo só para mim? Então nós fomos trabalhando e eles entenderam, ninguém mais veio de bermuda. Eles colocaram a perna da calça e pronto. E numa boa eles entenderam. Tá? Mas às vezes nós fazemos a coisa, tipo a expressão nordestina, para birrar com o irmão. Para birrar. Pois agora é que eu vou fazer mesmo. Não é assim. O irmão ainda não compreendeu aquilo, então. Me lembro quando o Jorge fez a decisão, o Jorge casado com a Samara, aí ele tinha aqui um alargador na orelha e toda a... O Jonathan, que fica no... Aí eram uns cabelos, um negócio, tudo. Eu
Não, ainda é jovem, ele vai entender, logo, logo ele vai entender. E foram entendendo naturalmente. Aí o Jorge tirou, mudou logo o cabelo, tal, se vestiu igual homem, né? Arrumou uma mulher, casou, né, tal. O Jonathan também mudou, tal, agora. Então as pessoas, elas vão mudando, elas vão percebendo. Diz, rapaz, isso aqui é uma besteira, isso aqui é uma ilusão para mim. Aí, né? Então todos nós mudamos de mentalidade. Um dia a gente pensa que a coisa é assim, depois a gente entende que não é assim, é assado, e vai mudando. Natural, irmãos, natural. Então, se o irmão, ele se escandaliza com aquilo, pois está bom, meu irmão, tá? Se tu come ali o teu churrasco, o irmão se escandaliza, pois não convida o irmão para o churrasco, e nem diz para ele que comeu o churrasco, come. Não pode, não tiver. Agradeça a Deus e come o teu churrasco, deixa o irmão. Simples. Não, então não birre com o irmão, não. Existe essa palavra mesmo, Alex? Birrar, existe, né? Então não birre com seu irmão. Porque assim, tem palavra nordestina que a gente nem sabe se no dicionário tem, né? Mas o Alex disse que tem, então tem, né? Tem, ele disse que tem. Tem. Se não tem, se não tinha, agora tem, né? Bom, Romanos 14:6. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Ou seja, o teu direito não seja blasfemado, fica com o teu direito para ti, deixa, não vai atrapalhar isso aí não. Porque o irmão, ele ainda não alcançou aquela fé, como diz, ele ainda está, a expressão de algumas traduções lá nisso, ele ainda está enfermo, ou seja, ainda está fraco na fé, ele ainda é menino, ele não alcançou aquela estatura. Então, tenha paciência. Continua. Porque, olha lá, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não são essas coisas que nos fazem. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Coisas que os legalistas... O que é um legalista? Ontem eu estava falando da Maranata. O que é um legalista? O legalista é aquele que enche a vida dele de achismos doutrinários. Não, mas eu acho que é assim, assim, assim. E aí, se o Diego não anda da forma como ele acha, então ele não é crente. E quer forçar o Diego a andar daquela forma. É o legalista. Certo? É o legalista. Então o legalista, ele não tem isso aí, ó, justiça, ele não tem paz, ele não tem alegria no Espírito. Porque ele é um incomodado, porque você não anda, não age da forma como ele acha. Olha, o crente tem que andar com roupa social, o crente... Tá? Vocês sabiam que da maneira como eu me visto, as camisas por fora, em algumas igrejas eu não posso ir à frente porque eu estou com a camisa por fora, tem que ser a camisa passada. Não sabia. Pois é. Meu irmão, o que tem essa camisa por dentro ou por fora? O que tem a ver com o reino de Deus? É isso aí que é a pergunta. O que tem a ver com o reino de Deus? Eu não consigo entender. Pois pronto, para agradar gregos e troianos, bota uma parte da camisa por dentro e deixa a outra por fora. Eu disse, não, mas aí está com um pé no céu e outro no inferno. Não, mas são coisas assim, banais. Mas só para você ter uma ideia. Há uma igreja que disse, eu não vou dizer o nome da igreja não, você vai ficar curioso, você vai pesquisar na internet. Para se pregar lá, para assumir o púlpito, tem que estar de terno. Então você vai dar uma palavra, você chegou, está sem terno, lá tem um quartinho lá com os ternos de pida. Não, eu não estou
pesquisa. O Alex vai pesquisar e no domingo eu vou perguntar ele vai dizer para vocês qual é. Ele vai pesquisar na internet. Aí, eu não vou dizer não qual é. Aí você vai, pega o terno, põe, aí é que você pode assumir o púlpito. Não, você fica só rindo, mas para eles é coisa seríssima. Sem terno você não pode assumir o púlpito. O Tiago disse que tem que ter a gravata também, né? Tem lá o porta-terno, só vai. A igreja que a gente se congregou há muito tempo, né? Lá tem, só pode ir para lá quem tem um terno, quem não tiver, não. Então, nesse período quente, se não tiver o terno, botar a gravata, mas tem que ter alguma coisa, não pode ir para o púlpito se não tiver o terno. Então lá tem mesmo realmente um porta-terno. Eu tinha um bocado, bem uns 3 ou 4. Sim. Tem vezes que o irmão emprestava, né? Mas tem ainda hoje lá ainda. Inclusive, a irmã Lite me contou uma história, eu nem me lembrava, mas agora eu me lembrei. Teve uma igreja aqui que terminou havendo uma divisão, porque o dirigente, a igreja batista, ele tinha uma certa condição financeira, e ele criou uma lei, que qualquer pessoa que para pregar, teria que estar de terno, ter terno, certo? E aí alguns irmãos ali que tinham uma certa condição, compraram o seu terno, alguns pregadores. E um dia ele chegou, ele era o pregador e esqueceu o terno em casa. O pessoal acha que tinha botado o terno no carro e chegou, estava sem terno. Aí foi para assumir o púlpito, para pregar. Os irmãos, não foi criada a lei que só podia pregar com terno. Pode descer, não prega não. Aí por isso, não foi, irmão Lídio? Irmão, você está... Irmã, foi ou não foi? Você não me contou? Ela me contou. Agora ela está saindo fora, né? Fala que me contou. Ela me contou. Entendeu? Mas tudo bem. Tudo bem. Depois vocês conversam com ela aí para se informar da história aí. Certo? Então, só voltando aí, Samuel. Então, esse versículo, irmão, ele está se referindo a isso. Que o reino de Deus, ele não consiste essas picuinhas, essas coisas, não. Mas é viver aqui, na justiça, viver em paz, viver na alegria do Espírito, é desfrutar. João 10:10, parte B, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. O legalista não tem vida em abundância, porque é um sofrimento na vida dele, querendo corrigir a vida de todo mundo, pelaquilo que ele acha ser o reino de Deus. Vamos lá, Samuel. Porque quem nisto serve a Cristo, na justiça, na paz, na alegria, porque quem nisto serve a Cristo, é agradável a Deus e aceito aos homens. Olha aí, né? Pode ir, Samuel. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns aos outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus, ou seja, o teu irmão. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, se teu irmão se enfraquece com isso, é aquilo que eu falei, não é só questão da carne, não, qualquer coisa, se ele se escandaliza, não faz na frente dele, não faz, nem conversa com ele, nem comenta com ele isso aí. Continua, Samuel. Tu tens fé? Olha aí, o versículo que eu falei na hora. Tu tens fé? Tem. Pois tenha para ti mesmo diante de Deus. Pronto.
Como é a tua intimidade com Deus? Então, é a tua intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus é diferente da tua. É a mesma coisa, a tua fé. A tua fé é a tua fé. Então, tenha para Deus. A minha é a minha. Não quero interferir na minha fé. Não, deixa lá, Samuel, vamos lá, volta lá. Bem-aventurado, olha, bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tenha a mente. Voltando àquela questão lá das coisas sacrificadas ao ídolo, ali 1 Coríntios, no capítulo 8. Paulo diz: quem é o ídolo? O ídolo nada é. Vai e come tudo que se vende no açougue sem perguntar pela tua consciência. Então, aprova as tuas ações diante de Deus, tu serás bem feliz. Continua, versículo 23. Acabou, né? Não. Mas aquele que tem dúvida, se come estar condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, voltando à comida. Não pode comer porco. Aí tem o porco, você está, não sei se eu como, não sei se é pecado, pô, então não como. Você está com dúvida. Agora se, isso aqui não tem nada a ver, vamos pela fé, na graça. Despacho. Já falei para os irmãos, quando eu morava em Brasília, às vezes a gente fazia expediente no sábado ali na empresa, e a empresa ficava perto de casa. Aqui era um lugar meio perigoso, que tinha umas para ir. E era o setor lá que os macumbeiros faziam despacho. E muito me estimulava aí no sábado de manhã para pegar ali as coisas dos despachos. Aí pegava copo de prata, talher e tudo, só coisa de primeira, né? Que o despacho lá era da turma rica lá de Brasília. Não era o despacho de Timon não, que é só uma galinha velha, né, com farofa. Despacho de Timon não tem nada, né? É um pano vermelho com um pedaço preto, uma galinha velha e farofa. E um litro de cachaça, né? Aí eu pegava e levava. Quando eu chegava na empresa, o pessoal: rapaz, tu é doido pegar essas coisas. Eu digo: rapaz, isso aí não tem coisa nenhuma. É besteira isso aí. Tá bom? Mas se você tem medo, está em dúvida, não, mas aí foi oferecido a Satanás, não sei o quê, pois não pegue. Pois não pegue. Uma certa vez era período de Semana Santa, e nós vínhamos do São Benedito, interiorzinho chamado São Benedito, vinha com junho e tal. Aí, o camarada lá com problema no carro dele, nós fomos dar uma forcinha, empurrar no carro, e ficou a Vânia e as irmãs assim na sombra. Quando a Vânia olha para lá, um despacho. Aí já foram dividir o despacho, né? Isso aqui é teu, isso aqui é meu. Foi. Aí as irmãs já fizeram o cabo racha ali do despacho, um pedacinho para cada um. Passa, Samuel. Pronto, versículo 15. Então agora, capítulo 15. Agora nós vamos entrar no capítulo 15, certo? E o capítulo 15, ele vai agora trabalhar nessa, ainda abordando a parte do assunto do capítulo 14, falando dessa questão de vivermos em concórdia, vivermos em harmonia, sabermos suportar os irmãos e ver o porquê ele age daquela forma, e assim Paulo vai trabalhar. Ele diz assim, mas nós que somos fortes, olha, veja que lá no 14 ele diz, os fracos, ele começa assim, né, os enfermos, e aqui ele diz, nós que somos fortes,
Você que é maduro na fé, não condena a sua própria crença, tem base já, está ali. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Continua. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Pronto, eu vou até falar, vida matrimonial. Um vive mais para o outro do que para si mesmo. Geralmente, existem casos contrários. Mulher gosta mais de festa do que o homem. E às vezes a gente tem que ir, né, para a questão social por causa da mulher. A gente fica ali com aquele sorriso amarelo, tá, para poder agradar a mulher. Mas nossa vontade, o homem geralmente ele é mais caseiro. Ele gostaria mais de estar em casa. Ou assistindo uma televisão, ou falando mais em casa. Geralmente a mulher gosta mais. Então, e assim. Mas há casos também diferentes, que a mulher é mais caseira, o homem gosta mais do fator social. Então, para vivermos em harmonia, temos que ceder também para o irmão em muitos aspectos. Quando eu exijo o meu direito, não, tem que ser somente o meu direito, gera atrito. E para os homens, mais uma vez eu digo, quando a mulher pedir uma coisa, dê logo. E se livre logo desse problema, porque ela vai ficar lhe incomodando o resto da vida, Então, dê logo e pronto. Veja o que foi que aconteceu com Sansão. Lá o texto diz que Sansão ficava injuriado ao ponto do desejo de esganar, de rasgar Dalila. E não terminou ele cedendo, contando o segredo? Então, então quando ela pediu, acordei logo, pega, vai. Vamos acabar com isso aí. Porque, já lemos, né? Vamos lá, Samuel. Porque tudo que Dante foi escrito, olha aí, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordem a uma boca, glorifique a Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo. Se há harmonia, se há concórdia entre a igreja, Deus será glorificado. Agora, quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, então, o nome de Cristo não vai ser glorificado. Continua. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios, Paulo entra aqui numa espécie de subseção, colocando aquela seguinte ideia: Deus foi tão generoso, tão misericordioso conosco, que nós éramos gentios, e por esta aceitação, hoje nós somos o exército, aliás, o Israel de Deus, como Paulo fala lá, mais embaixo, no capítulo, parece que 10 de Romanos, né? Então aí ele vai falar isso, mais ou menos assim: veja a sua situação no reino. Nós estávamos fora do reino, éramos gentis. E Paulo diz: e pela misericórdia de Deus ele nos aceitou. Então
Então, da mesma forma, com essa misericórdia, com essa aceitação, aceite o outro. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, olha aí, ó. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Continua Samuel, que basicamente ele vai pegar 3 textos bíblicos aqui, 3 versículos bíblicos. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. Olha mais outro. Outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Então, esse ponto que parece assim meio estranho, o que é que Paulo está dizendo? Da mesma forma como nós não éramos o Israel sanguíneo, povo escolhido por Deus, mas Deus nos fez o Israel dele, da mesma forma, suportemos os irmãos, aceitemos os irmãos. Passa Samuel. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para regar os gentios esperarão em Cristo. Passa Samuel. Ora, aí ele vai dizer, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmo estáis cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo demonstrar-vos uns aos outros. Uns aos outros. Uma vez eu estava os adolescentes, assim que nós estávamos começando aqui a construção, e a gente convocava os adolescentes até para vir capinar e tudo. E estava uma porção de adolescentes, e a turma começou a malhar o João Pedro, né? Porque o João Pedro foi dar um bote na menina, e a menina deu um fora no João Pedro. Aí eu chamei a atenção dele, rapaz, o cara já pegou um fora, isso aí de vocês dar ânimo para o cara, dizer, rapaz, aquela menina ali não compensa para ti não, ela é fraca demais, vocês estão terminando de matar o irmão, esfaqueando o irmão, né? Tem que dar ânimo. Aí o cara disse, rapaz, é meu, pai, tem que dar. Pois é, rapaz, dê ânimo aí para o João Pedro. Mas o João Pedro superou, né? Não, o que ele está dizendo aí, ó, nós temos que dar ânimo para o irmão, força para o irmão, não terminar de matar. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, né? Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glórias em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios, por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, ou seja, não foi a campo missionário de ninguém, foi a campo. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e o que não ouviram o entenderão. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ter convosco estímulo de Paulo a nós pregarmos aí o Evangelho. Continua Samuel. Mas agora, não tendo mais lugar nesta região e tendo já muitos anos grandes desejos de ter convosco. Assim, vamos lá. Por que Paulo agora, volta a mim esse texto aí. A igreja em Roma, veja bem, não foi fundada por Paulo. Não foi fundada.
Paulo ainda não havia ido a Roma. Ele mesmo diz no texto que por várias vezes ele desejou ir, mas sempre impedido. E quando ele tomou a decisão final de ir, então, lá no livro de Atos mostra que o próprio profeta Ágabo profetiza dizendo: se você for, resumindo a história, você vai ser morto em Roma. E é quando Paulo, já na sua velhice, aí ele sobe a Roma e de fato é preso, e ali tem toda aquela situação que termina com a morte dele. E aí vem a sua última carta ali, 2 Timóteo, que ele diz: pronto, vai ser agora mesmo. Então não foi Paulo que... Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Pronto. O que vem agora no capítulo 16? O capítulo 16, Paulo, ele faz algumas saudações a cooperadores, homens e mulheres que cooperaram com ele na obra missionária. Então ele vai dizer: eu mando uma saudação para Febe, que foi uma cooperadora dele, e vai falando, versículo 13, eu saúdo a Priscila, Áquila e Priscila, que era um casal que foi cooperador de Paulo. Lá no livro de Coríntios, muito é falado sobre Áquila e Priscila, ele vai falando isso, e só tem um ponto a ser de destaque, do versículo 17 em diante, que ele vai falar sobre o cuidado que deve ter a igreja com os falsos servos, com os falsos irmãos. Pronto, então ele vai falar sobre isso aí. Quer ver? Vamos lá para o versículo, está aí, né? O que ele diz? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo quanto à doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que é necessário que se manifeste esse povo, porque assim nós ficamos sabendo quem é ele. E é interessante que quando a igreja vai bem, nós não conhecemos os irmãos, mas quando ela tem atrito, é que a gente vai realmente conhecer quem é quem, com quem a gente pode contar, com quem não pode contar, quem é que está de fato abraçando a causa de modo geral, quem é que não está, quem é que está edificando, quem é que está tirando os tijolos da edificação. Então Paulo diz que é necessário que aconteça algumas coisas dentro da igreja para que seja manifesto essas pessoas. Então continua Samuel: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, olha aí, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. E é interessante, hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Simão, a gente falando sobre algumas questões, e eu dizendo: olha, é difícil, porque geralmente o verdadeiro crente, ele não é persuasivo, ele não vai na sua casa, não, ele fica na oração, não, deixa que Deus vai prover, deixa que Deus vai resolver essa questão. Mas o falso irmão, o falso crente, ele tem palavras bonitas, ele lhe prende com lisonjas. Então ele chega, aí diz: Gregório, rapaz, você é um cara forte. Aí Gregório vai na dele. Eu me lembro quando eu estava na Vermelha, aí surgiu, a Joyce estava lá também, o Lindomar, surgiu um desconforto, porque basicamente duas pessoas querendo, não sei, assumir o trono, né? Querendo assumir o trono,
Aí saí na casa dos irmãos. Olha, pastor, não está mais dando tempo para a igreja, agora é só nessas congregações, é Demerval Lobão, é União, é José de Freitas e tal. Tem que dar expediente no gabinete. E ficou da casa dos irmãos, hein? Só que alguns irmãos foram. E aí um dia se levantou no EBD lá, o grupo de irmãos foram para frente lá e disse, não, nós estamos com o pastor João Pedro e tal, e eles ficaram envergonhados, né? Aí eu disse, pois vocês não querem assistência no gabinete, pois agora 2 vezes por semana eu venho para o gabinete atender vocês. Aí fiquei lá sentado no ar-condicionado, não apareceu ninguém. Todo mundo trabalhando, ninguém tem tempo de estar em gabinete conversando com o pastor. Quanto muito liga, pastor, estou precisando falar com você. Mas é difícil. Todo mundo aqui trabalha. Ninguém tem tempo para estar em gabinete conversando com o pastor, não. Já passou o tempo de gabinete. Não. Só quando o problema mesmo está pegando, que não tem jeito, aí diz, pastor, agora eu preciso conversar com você. Não tem tempo não. Por isso que os irmãos chegam na igreja dormindo de sono, porque o dia foi pesado. Ainda está em gabinete, olhando para a cara de pastor. Então surge isso aí, né? Então, e muita gente vai nessa aí. Mas interessante que nós vamos, não é enganado, é porque nós, o ser humano, ele gosta de ser enganado. É incrível. Quando a gente diz logo direto na sua cara uma verdade, você se zanga. Aí é preciso a gente lhe enganar, né? Não, mas você e tal, aí você gosta, mas você sabe que não é aquilo ali. O ser humano é indescritível, o ser humano. Ninguém gosta de verdade. Quando alguém chega para você pedindo uma verdade, vá dizer a verdade para você ver. Ele não vai gostar, não. Não vai gostar. É só conversa dele. E eles gostam disso aqui, ó. Eles gostam. Continua, passa. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Não utilize o mal, e sim o bem. Continua. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Bom, mas aqui não termina o capítulo. Aí Paulo volta àquela questão das saudações. Aí ele vai, saudam-vos Timóteo, meu cooperador ilustre, tal, aí vai até terminar o capítulo. E o último versículo do livro de Romanos, o 27, aí Samuel, ele então traz aí, olha, ao Deus único sábio seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém. E foi o livro de Romanos, né? Sofrido, mas foi, não é? Alguma pergunta, alguma palavra, alguma coisa a dizer? Pronto, volta lá, Samuel, versículo, voltou, né? Quanto à vossa obediência, olha o que ele diz. Quanto à obediência, é essa obediência conhecida de todos. Comprazo-me, pois em vós, e quero que sejais sábios do bem, mas simples no mal. O que é simples?
Eu não conheço. O que é uma pessoa simples em português? Uma pessoa que não conhece português. Então, vou ser simples no mal, não vou utilizar o mal, não conheço, não sei fazer o mal, sei fazer o bem. O que é alguém sábio? Alguém sábio é aquele que tem conhecimento das coisas e usa aquelas coisas para viver bem. Então, vamos usar o bem para viver bem. E o mal? Não sei, eu sou simples, eu sou ignorante, eu desconheço o mal, não vou utilizar o mal. Claro, nós conhecemos, mas o que é que ele diz? Seja simples, dê uma de João sem braço. Não conheço o mal, não sei o que é o mal. Então, ser simples é isso, não ter conhecimento, é você viver como não conhecer o mal. O que é que ele diz? Não vingue-se mal por mal, mas vença o mal com o bem. O próprio Paulo falando sobre essa questão. Então, nós conhecemos o mal, nós sabemos fazer o mal, mas seja simples no mal. Tira esse conhecimento. Eu não sei fazer. É isso. Entendeu? Ok? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos orar. Não há nenhuma pergunta, não há nenhum comentário. Pois bem, Senhor nosso e querido Deus, aqui estamos a te dizer mais uma vez obrigado, porque o Senhor nesse dia nos trouxe, apesar do dia de trabalho, para muitos um dia de enfado, cansaço, de lutas, mas viemos aqui à tua presença revigorar as nossas forças, adorar o Senhor. E obrigado, ó Deus, pelos cânticos, pelas leituras, pelas orações, obrigado pela tua palavra que foi explanada. E nós saímos daqui, Senhor, alegres por partilharmos com os irmãos, podemos rever muitos irmãos que por motivos de doença ou outras coisas, não estavam ativos, mas retornaram às atividades da tua igreja. Agora, ó Deus, continua nos abençoando, colocando alegria no nosso coração. Obrigado, porque os irmãos entenderam a necessidade que nós temos de mantermos unidos, e nesta oferta, alguns não puderam contribuir por questões de carência financeira, mas sabemos que logo o Senhor há de abençoá-los, de modo que aquilo que hoje, na nossa visão míope e humana, é difícil, nós possamos ver no futuro bem próximo, que nós estarmos realmente com uma visão embaçada, e que tudo o Senhor abençoou, e que bênçãos maiores o Senhor tem para cada um de nós individualmente, e para esta coletividade chamada Primeira Igreja Batista em Timon. Portanto, Senhor, dá-nos ânimo, firma os nossos pés cada vez mais, e amplia a nossa visão, de modo que nada possa embaçá-la, mas possamos ver sempre à frente o vitorioso Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, despede-nos levando a cada um de nós às nossas casas, e que tenhamos uma noite abençoada em descanso, e o dia de amanhã próspero e cheio da tua vitória, pois assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Pois, queridos, por hoje é só.